Para você que está conectado aqui na CBF TV, nós falamos ao vivo da sede da Confederação Brasileira de Futebol aqui no Rio de Janeiro, onde o técnico Alexandre Galo, que está aqui ao meu lado, dentro de alguns minutos, vai anunciar os convocados do Brasil para o Mundial Sub-20, que vai acontecer na Nova Zelândia, a partir do dia 30 de maio, que inicia a competição. O Brasil, que está no grupo E, ao lado da Nigéria, Coreia do Norte e também da Hungria. O Brasil estreia no dia 1º de junho, horário lá da Nova Zelândia, contra a Nigéria, aqui no Brasil, 10 horas da noite do dia 31 de maio. Galo, antes da gente anunciar os convocados, vamos dar uma passada sobre o que o Brasil vai enfrentar, vai achar nessa primeira fase. O Brasil que estreia no dia 31 de maio, então, contra a Nigéria. O que a gente pode esperar desse time do nigeriano? Muito boa tarde, Galo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você. A Nigéria, sem dúvida, sempre traz muita dificuldade para a gente, além de ter sido campeão africano. Estive lá assistindo a semifinal e a final do campeonato africano. Realmente uma equipe forte, uma equipe técnica, de bons jogadores, bons atletas, de uma boa movimentação. Então, são jogadores que sempre são... É uma competição entre nós e eles que já está acontecendo nós temos sempre eles criam muita dificuldade para a gente em todos os torneios, em todas as competições, e uma rivalidade que está aumentando a cada torneio. E, com certeza no Mundial vai ser mais uma grande rivalidade, nós vamos enfrentar uma equipe forte, mas vamos estar preparados para eles. Brasil e Nigéria, então, repassando, no dia 31 de maio, 10 horas da noite, no horário de Brasília. Falamos da Nigéria, Galo, agora vamos falar do segundo jogo do Brasil. Brasil e Hungria, no dia 4 de junho, na cidade de Plymouth, mesmo local do primeiro jogo. O que a gente pode esperar da Hungria? A Hungria que foi 6º lugar no Campeonato Europeu Sub-19 do ano passado, Galo. Sim. A Hungria é um estilo bem europeu, faz um futebol de ligação direta, de bola aprofundando sempre o seu jogo, ligação da defesa-ataque, com jogadores com uma estatura alta. E a briga sempre por essa segunda bola, uma equipe muito bem organizada defensivamente. Então é mais um adversário duro, mais um adversário difícil, nós vamos ter que superar. É bem aquele estilo de jogo europeu, né? Sim, sem dúvida. Eu falei que a Hungria terminou em 6º lugar nas eliminatórias europeias. Quem foi campeão daquele torneio foi a Alemanha. A Alemanha que pode ser um adversário nosso já na segunda fase. A Alemanha está no grupo F, né, Galo? É uma equipe muito boa. Muito boa. Vamos falar então do terceiro adversário do Brasil nessa primeira fase. Vem da Ásia, ali pertinho da Nova Zelândia, que é a Coreia do Norte. Esse jogo acontece no dia 7 de junho, na cidade de Christchurch. Aí o Brasil muda a sua sede. Galo, o que a gente pode esperar da Coreia do Norte? A Coreia é um time que se fecha muito, não são jogadores tão técnicos, mas com poder de força, de velocidade, de contra-ataque muito intenso. Mesmo a característica asiática da China, da própria Coreia do Sul. É uma equipe de jogadores de um poder físico muito, muito forte, principalmente nas ações, na transição defesa-ataque. Eles saem muito rápido para o contra-ataque. Então, nós vamos ter que estar muito atento para que a gente possa também superar esse adversário, que com certeza, como os outros dois, vão trazer dificuldades. Pois bem, adversários conhecidos, detalhados. Então, Galo, vamos conhecer agora os nomes que vão representar o Brasil no Sub-20? Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Os atletas, vamos para a convocação. Os goleiros: Marcos, do Fluminense, Jean, do Bahia, Jorge, do Cruzeiro e David, do Criciúma. Os zagueiros: Marlon, do Fluminense, Lucas, do São Paulo, Léo Pereira, do Atlético Paranaense e Iago, do Criciúma. Os laterais: João Pedro, do Palmeiras, Rodrigo, do Curitiba, Caju, do Santos e Jorge, do Flamengo. Vamos aos jogadores de meio campo: Danilo, do Braga de Portugal, Jajá, do Flamengo, Matheus Biteco, do Grêmio, Aleph, do Olympique de Marseille, Bosquilha, do São Paulo, Andreas Pereira, do Manchester United,
e Gabriel Jesus, do Palmeiras. Vamos aos atacantes. Marcos Guilherme, do Atlético Paranaense, Judivan, do Cruzeiro, Kennedy, do Fluminense, Yuri, do Grêmio, Caio Rangel, do Cagliari, da Itália, Bruno Lopes, do Criciúma e Giancarlo, do Real Madrid. Esses são os atletas convocados. Muito bem, convocação da Seleção Brasileira Sub-20 realizada pelo técnico Alexandre Galo. Galo, fala pra gente quais foram os critérios adotados para chegar a essa lista. Bom, sem dúvida os critérios técnicos são os que a gente leva mais em consideração. E outra coisa, atletas que tenham um comprometimento e uma cumplicidade com o trabalho, que já tenham passado aqui na seleção com a gente, que já tenham pelo menos sido convocados e a gente já ter mapeado esse atleta, entendido qual é a personalidade dele, qual que é o sentimento dele, o que ele quer buscar, porque é uma competição super importante, a mais importante da categoria. E então nós precisamos desse atleta durante esses praticamente 40 dias que vamos estar trabalhando junto, com ele totalmente focado nos nossos objetivos. Galo, então em cima disso, o Brasil se apresenta no dia 11 de maio em Atibaia, né? Sim, 11 de maio iniciamos a preparação aqui em Atibaia, até o dia 16. Viagem para a Austrália. Quando a gente viaja e vai fazer esse término de preparação na Austrália, até porque o fuso horário ele é muito grande, é o maior fuso horário que a gente tem. É isso que eu ia te perguntar, isso vai ser um grande... E justamente essa preparação na Austrália aí de praticamente 12, 13 dias é o que vai fazer um diferencial importante para nós até chegar à Nova Zelândia. 4 dias antes do início da competição, nós saímos da Austrália e vamos para a Nova Zelândia. Galo, um outro problema que tem aí é a preparação física. Alguns jogadores se anunciam vindo da Europa, tem gente vindo da Inglaterra, da Itália. Final de temporada para eles, sim, meio de temporada para quem joga aqui no Brasil. Como é que o Marcos Seixas, que é o preparador físico da Seleção Sub-20, o que vocês estão conversando? Como vai ser essa preparação física? Na verdade, o plano inicial é usar esses 5 dias aqui no Brasil para justamente, primeiro, os testes que nós temos que fazer, que serão rápidos, mas principalmente identificar qual é o momento de cada atleta. Com certeza vão ter atletas que nós vamos ter que recuperar em vez de treinar, vão ter atletas que nós vamos ter que treinar um pouquinho mais, alguns aspectos, jogadores que estão voltando de lesão ou não. Então nós temos esses 5 dias praticamente para justamente mapear todo o momento físico, o momento técnico dos atletas. E aí depois justamente igualar dentro desses 5, 6 dias. E chegando na Austrália, o foco é exclusivamente em cima do trabalho técnico. Então, nomes já convocados, o Galo acabou de explicar aqui como vai ser a preparação física, a programação também da seleção, se apresenta dia 11 em Atibaia, viaja no dia 16 para a Austrália e depois quando que viaja para Nova Zelândia, Galo? Viajamos dia 28 para Nova Zelândia, 4 dias antes da estreia. Né? Então tá ótimo. Galo, no futebol masculino a gente pode dizer que o Mundial Sub-20 está abaixo só da Copa do Mundo do futebol principal, né? Sim. É um torneio muito importante da seleção brasileira agora? É super importante para nós, para os atletas, para a confederação. E, sem dúvida, nós vamos com tudo para fazer uma grande competição, uma competição melhor do que nós fizemos no Sul-Americano. Tecnicamente, nós temos que evoluir esse tempo de trabalho entre o Sul-Americano e o Mundial. Foi justamente para fazer a análise desses atletas que hoje estão vindo com a gente numa condição boa, para que a gente possa realmente desempenhar uma grande competição lá. E, se Deus quiser, sem dúvida, o Brasil entra sempre para buscar o título. Galo, para quem está chegando agora, quem conectou um pouquinho atrasado, perdeu um pouquinho da hora, a gente pode repassar os nomes dos convocados? Você pode reler? Com certeza. Quem é que vai representar o Brasil nesse Mundial Sub-20? Lembrando, o Brasil estreia contra a seleção da Nigéria no dia 31 de maio, às 10 horas da noite, no horário de Brasília. Brasil e Nigéria, jogo válido pelo Grupo E do Mundial Sub-20. Vamos repassar os nomes agora. Alexandre Galo, por favor. Vamos lá, os convocados. Os goleiros: Marcos, do Fluminense, Jean, do Bahia, Georgime, do Cruzeiro e David, do Criciúma. Zagueiros: Marlon, do Fluminense, Lucas, do São Paulo, Léo Pereira, do Atlético Paranaense e Iago, do Criciúma. Laterais: João Pedro, do Palmeiras, Rodrigo, do Curitiba,
Caju, do Santos e Jorge, do Flamengo. Jogadores de meio campo: Danilo, do Braga de Portugal, Jajá, do Flamengo, Matheus Biteco, do Grêmio, Aleph, do Olympique de Marseille, Bosquilha, do São Paulo, Andreas Pereira, do Manchester United, Gabriel Jesus, do Palmeiras. Atacantes: Marcos Guilherme, do Atlético Paranaense, Judivan, do Cruzeiro, Kennedy, do Fluminense, Yuri, do Grêmio, Caio Rangel, do Cagliari, da Itália, Bruno Lopes, do Criciúma e Giancarlo, do Real Madrid. Bom, os nomes repassados pelo técnico Alexandre Galo. Lembrando, Brasil e Nigéria é no dia 30 de maio. Grupo E da Copa do Mundo Sub-20. Depois tem Brasil e Hungria no dia 4 de junho. E Brasil e Coreia do Norte no dia 7 de junho, fechando a participação brasileira nessa primeira fase. Galo, a gente, no começo da nossa conversa aqui, já desmembramos esse grupo E do Brasil, mas os outros grupos também vêm muito fortes. Uma curiosidade, assim, que eu achei, alguns desses países classificados para o Mundial Sub-20 não tem tanta tradição assim, ou nenhuma tradição no futebol, como no grupo A, por exemplo, a seleção de Mianmar está classificada, no grupo F tem o Azerbaijão. O que a gente pode esperar assim, dos outros grupos, visando as fases sequentes da competição? Entendi. Qual das forças? As forças, sim. Eu acho que cada grupo está bem... os países são bem distintos e cada um com a sua característica principal. Mas eu acho que a gente pode identificar aqui na América do Sul, a Argentina foi a campeã, é sempre um adversário para a gente muito forte, mas tecnicamente eu acho que a Colômbia tem uma ótima equipe, já apresentou isso no Sul-Americano. E eu pude ver também a Alemanha ser campeã europeia lá, e eu achei que talvez seja a grande equipe dessa competição, uma equipe muito parecida com essa equipe que foi a campeã do mundo. Até os atletas com a característica muito parecida, jogadores técnicos, jogadores com força física, mas com muita habilidade, uma troca de passe, um comprometimento na marcação, uma entrega. Gostei muito, assisti Portugal, que foi a vice-campeã também, que vem fazendo um bom trabalho. Então, eu acho que os trabalhos de base, eles quase que se equiparam em torno do mundo. Então, por isso que você vê aí, às vezes, países que não têm tanta tradição, mas que dificultam o nosso trabalho. Nós já enfrentamos equipes que nos dificultaram em alguns momentos, como foi o próprio Catar, foi o campeão asiático. O Catar que está classificado, né? O Catar está classificado. Está no grupo C, junto com a Colômbia e Portugal também, um grupo forte. São países que vêm com um trabalho já de muito tempo para chegar nesse Mundial Sub-20. Então, nós temos só uma certeza, nós não vamos ter facilidade. Por isso que eu falo sempre aos atletas, vamos ter que trabalhar mais que eles, se dedicar mais do que eles, porque somos Brasil, temos que propor jogar a todo momento. Então, a dificuldade ela vai acontecer e tem muitas equipes preparadas. Galo, só para quem é supersticioso, assim, lembrando que a última vez que o Mundial Sub-20 foi disputado na Oceania, no ano de 93, Brasil campeão, já é não é nada mais... Para quem é supersticioso, já ajuda um pouquinho, né, Galo? Não, Deus te ouça, vamos fazer de tudo para fazer uma grande competição. E é claro, o Brasil entra sempre para procurar vencer, com bastante humildade, respeitando os adversários, que o respeito aos adversários é que nos torna cada vez mais forte. Então, independentemente do adversário, nós vamos respeitar sempre, mas tentar fazer nessa preparação um grande trabalho para chegar bem na competição. Tá ótimo. Essa foi a convocação da seleção Sub-20. Galo, muito obrigado. Obrigado a você. Boa sorte nessa trajetória. Obrigado. Que o Brasil traga bons resultados e apresente um futebol bom. Boa sorte no trabalho para você, toda a comissão técnica e os jogadores nessa empreitada. Legal, muito obrigado. Obrigado. Você conectado aqui na CBF TV, sabe que a CBF vai estar junto da seleção Sub-20, mas também vai estar junto da seleção feminina, que também no mês de junho disputa o Mundial que acontece no Canadá, e também no mês de junho tem Copa América com a seleção principal, ou seja, o mês de junho tem seleção brasileira à vontade para a gente torcer muito. Então vamos ficar na torcida para não só a seleção Sub-20, também as meninas do Brasil e também a seleção principal. E você fica conectado aqui na CBF TV. Um abraço!